Cristo. Meu nome é Josias Brepow, sou pastor, irmão de pastores, bisneto de pastores. Estou no cristianismo decidido desde criança, embora não seja neto de Deus, também teve o dia em que me converti, entreguei a vida a Jesus. Sou marido de Karen Gita Brepow e pai de 3 maravilhosos filhos, Susan Brepow, William Brepow, Raquel Brepow. Todos eles me enchem de orgulho, e avô de um menininho, o Joaquim, que também nos enche de alegria. Trabalho como pastor na Cristianismo Decidido há 33 anos. Missionários pelas almas pelo rei. Além de pastor, eu também trabalho às vezes como editor, às vezes trabalho como tradutor e também escrevi já um livro, pelo menos, 2 livros. Também trabalho na revisão de vários livros, como eu já falei, e já cheguei também a escrever roteiros para filmes também. Muitas baixas que tivemos na batalha, mas felizes por partirem, cumprindo a jornada. Isso foi uma coisa bem interessante, né? Mais ou menos em 1999, eu recebi o desafio de cuidar de uma igreja que havia sido fechada, que é essa igreja Cristianismo Decidido Mercês. Então, por um ano eu tive recursos da denominação, mas passado esse um ano eu tinha que me virar por conta própria. E como a igreja ainda não tinha tamanho suficiente para sustentar um pastor de tempo integral, eu me dirigi ao Samuel Eberle, da editora Luz e Vida, e falei para ele que ele poderia me contratar como um terceirizado, e assim eu teria liberdade de tempo de ir e vir, sem precisar marcar ponto, e ao mesmo tempo eu teria uma fonte de recursos. Então passei 20 anos dentro da editora Luz e Vida, trabalhando como revisor, editor, fazendo trabalhos de tradução, bem como na produção de algumas coisas, especialmente o Meditações Luz e Vida, que desde 2000 até hoje, 2020, eu estou publicando. Já a edição de 2021 está no prelo, está na impressão, e já estamos planejando a edição de 2022. O Meditações Luz e Vida é um devocionário que tem todos os dias da semana um versículo bíblico e uma meditação semanal. Então, durante esses 20 anos eu desenvolvi uma expertise, uma habilidade que já estavam latentes em mim, mas que Deus começou a mostrar mais claramente, inclusive por voz de pessoas que têm função profética. De repente começaram a aparecer pessoas dizendo assim: você que escreve livros, Deus tem um chamado para você. E então eu comecei a direcionar minha vida nesse sentido. Inclusive a esposa de um pastor, num encontro, ela chegou para mim e disse: Josias, você escreve livros? Eu disse: sim, eu trabalho com livros. Ela disse: olha, Deus me fez ver você 2 vezes cercado de livros até a altura do nariz, e o último livro era para ser um livro azul. O que eu pensei comigo mesmo: nunca vou deixar alguém imprimir um livro com capa azul meu, porque aí vai ser o último. Brincadeiras à parte, o fato é que essa mulher não sabia que eu trabalhava nessa área. Então foi mais uma confirmação de que Deus realmente tem me chamado para esse ministério. Eu quero ser fiel, obedecer a Ele nessa área também. Normalmente é o livro cujo autor não gosta de que o seu texto seja alterado. Quando você revisa um livro, o trabalho é bastante complexo. Você tem apenas a revisão ortográfica e gramatical, você corrige acentuação, concordância de verbos, conjugação e coisas semelhantes. Mas quando você faz um trabalho mais completo, que é chamado de copydesk, você vai avaliar vários fatores dentro da escrita, por exemplo, como argumentação, a tese proposta, se ela é válida, se a construção lógica é coerente,
Se existe alguma argumentação que é duvidosa e possa causar contradição, estilo linguístico, evitar regionalismos que podem não ser entendidos em outra parte do mundo, do Brasil. Então, é um trabalho bastante intenso quando a gente trabalha como revisão. Há uma troca constante entre o revisor e o escritor. O revisor vem, critica, corrige a ortografia, critica o texto, entrega de volta para o escritor avalia as sugestões, se essas sugestões são aceitas ou não. Aí então há uma negociação até que haja um formato que seja adequado. E existem escritores que se opõem a isso, eles se sentem ofendidos. É como se você tivesse gerado um filho e aí vem um ortopedista e diz assim, mas teu filho nasceu com o pé torto. Vamos corrigir isso. Aí, como assim? Meu filho é perfeito. Então, esses são os livros mais difíceis, quando o escritor ele não aceita que o seu texto seja corrigido. Então, todas essas coisas juntos precisam ser avaliadas. E precisa também ser pesquisada fontes. Às vezes a pessoa se refere a um determinado evento e é bom pesquisar para ver se o evento foi exatamente assim, para que ele não corra numa espécie de fake news dentro do seu livro. É encontrar um produto que seja relevante e, ao mesmo tempo, tenha excelente aceitação no mercado. É bastante complexo porque o editor tem que equilibrar propósito, missão e conteúdo com recurso, finanças e comércio. O mercado ele é bastante sedutor no sentido de comprometer os valores. Então, no afã, no desejo de fazer recursos financeiros, às vezes existe a forte tentação de vender, de abandonar valores que são defendidos, que são a causa da existência daquele produto, daquele material. Então, o editor ele tem que encontrar um equilíbrio muito delicado entre propósito e recursos. Então, um exemplo disso é o Esmilinguido, que nasceu com um propósito: anunciar Jesus Cristo, aproximar pessoas a Deus. Pertence à editora Luz e Vida, que pertence ao Cristianismo Decidido. E o Esmilinguido alcançou um considerável sucesso, mas foram muitas as tentações para que ele fosse simplesmente um garoto propaganda de produtos para consumo. E uma das diretrizes básicas do Esmilinguido é que ele não pode ser comercializado sem um texto que fale de Deus e que leve as pessoas a pensar em Deus. E essa tensão sempre existiu, por exemplo, no setor de criação, no setor comercial da empresa, justamente porque o comercial quer aumentar vendas, a criação quer manter o propósito, às vezes quer só a arte. E aí o editor ele tem que preservar ambos, porque sem recursos não dá para fazer a missão. Então, esse equilíbrio é muito importante. O editor ele precisa pensar nas despesas do escritor, das pessoas que trabalham na construção do texto, dos artistas, do pessoal que vai fazer o marketing, do material para impressão, das gráficas. Ele vai ter que pensar no pessoal de escritório, vai ter que pensar no jurídico, vai ter que pensar em toda essa infraestrutura que precisa ser alimentada e precisa continuar funcionando. Então, como é que ele vai fazer isso e, ao mesmo tempo, preservar os valores da empresa, o ideal, que é, por exemplo, no caso do Esmilinguido, falar de Jesus Cristo para as pessoas. Então, esse equilíbrio delicado
é o maior trabalho, mais complicado do editor, né? Ele poder gerar recursos financeiros e continuar a missão. Bom, tem um ditado que diz assim: tradutor é traditore, tradutor é traidor, porque é muito difícil você conseguir transferir de uma língua para outra toda a riqueza do pensamento da pessoa que escreveu na sua língua nativa, né? Então, o que acontece muito é que existem várias armadilhas de linguagem, por exemplo, em que você vai ler um texto. Esse texto tem todo um colorido de significados. Cada palavra tem um colorido de significados que é diferente na língua final para a qual vai ser traduzido. E às vezes é fácil, por exemplo, quando são duas línguas da mesma família. Por exemplo, o inglês, o alemão, mesmo o francês, o português, são da mesma família, são do mesmo tronco indo-europeu. Já é muito mais difícil, por exemplo, quando você vai traduzir de uma língua que eu não traduzo, né? Do chinês para o português, porque a estrutura linguística é totalmente diferente. Mas voltando aqui para a questão de armadilhas linguísticas, tem os falsos amigos, por exemplo, palavras que têm sonoridade e escritas semelhantes, mas que não têm significado totalmente diferente entre uma língua e outra, né? Por exemplo, em português, se pega, por exemplo, a palavra confidência, né? Que parece no nosso português a pessoa que é um confidente. Mas não, confidência significa confiança. Então, a pessoa que não está atento a pequenos detalhes, a própria figuras de linguagem que existe numa língua para outra, né? Então, você tem que saber como transferir de uma língua para outra para ter a mesma ideia, né? Você pode, por exemplo, existe um termo que é usado em inglês, break a leg, quebra uma perna. Você não vai conseguir traduzir isso em português, que é uma expressão faça sucesso no palco. Tem a ver com isso. Eu tenho uma outra expressão, por exemplo, que é bem perigosa, a pessoa traduzir errado. É receber a shot in the arm. Você pode traduzir, receber um tiro no braço. Só que a ideia é receber uma injeção de ânimo. Shot, tanto pode ser um tiro, pode ser uma fotografia, como pode ser uma injeção recebida no braço. A ideia de shot in the arm, uma injeção no braço, uma injeção de ânimo. Então, você vê que tem essas armadilhas, e além também questão de gírias, é muito importante você estar contextualizado, trabalho de pesquisa, porque além de você entender o texto original, você precisa entrar no mundo de onde vem. Isso se refere tanto à questão de espaço geográfico, por exemplo, o que é que está acontecendo nos Estados Unidos, no caso do inglês, ou na Inglaterra, no momento em que o livro foi escrito, como temporal, em que época foi escrito. Então, acho que a tradução ela é muito mais trabalhosa, porque além de você ter que entender o original, você tem que transmitir o pensamento original com o mínimo de deformação possível. Zero deformação é impossível, né? Com o mínimo de deformação possível para a nossa língua moderna. Daquele que morre fiel a todo instante, a janela 10 por 40, vamos conquistar. Eu gostaria de falar sobre esse livro, é o primeiro livro que eu escrevi. Ainda há outros que estão sendo editados, estão sendo construídos, mas esse livro aqui me deu muito prazer em escrever. É a história de Morgana Fernandes, uma moça que queria casar pura e sofreu muito ao longo da vida, desilusões. Ela entrou para o mundo da prostituição, para as drogas, e no final ela encontrou Jesus. Mas no meio de todo esse processo, Deus já havia trabalhado na vida dela, estava cativando-a com cordas de amor. Eu conheci pessoalmente a Morgana, fiz várias entrevistas, fui contratado pela editora Schitz
para fazer esse livro. Então, esse livro é uma espécie de diálogo entre eu e a Morgana, em que nós vamos desfiando os vários momentos da sua história. É um livro cativante que você, ao ler, vai ser tomado pelo livro e vai ficar empolgado para lê-lo até o fim. E é um livro que conta do imensurável amor de Deus, que resgata as pessoas que pensavam não ter mais solução para a sua vida. É uma leitura recomendável. Eu desejo que você seja muito abençoado. O objetivo desse livro é ajudar pessoas que estão em situação de desespero, que perderam esperança em si mesmos, a encontrar de novo esperança para a vida e encontrar especificamente o amor de Deus que cura, liberta e transforma. Esse é um dos grandes motivos pelos quais eu me dedico à escrita de livros, é poder colocar para muitas pessoas aquilo que Deus tem depositado em minha vida e na vida de outras pessoas ao meu redor. Morrer pro Cristo é lucro, viver é ração. Essa é a causa que move os irmãos trabalhadores na seara. Com muito prazer, coração missionários pelas almas, pelo Rei.